descendentes de Ruben. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois Ruben era o primogênito, mas, por ter profanado o leito de seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, de modo que, na genealogia, Ruben não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, mas o direito da primogenitura foi de José. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, foram estes: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. O filho de Joel foi Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou cativo. Ele foi chefe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos pelas suas famílias, quando foram inscritos nas genealogias segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram do lado leste até a entrada do deserto, o qual se estende até o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pelo poder de sua mão, e habitaram nas tendas deles em toda a terra fronteira de Gileade, do lado leste. Descendentes de Gade. Os filhos de Gade habitaram em frente deles na terra de Bazã, até Salca. Joel foi o cabeça e Safã o segundo. Também Janai e Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Sebá, Jorai, Jacã, Zia e Eber, 7 ao todo. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jado, filho de Buz. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi o chefe da sua família. Habitaram em Gileade, em Bazã e suas aldeias, bem como até os limites de todos os arredores de Saron. Todos estes foram inscritos na genealogia nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. A história das tribos do leste. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram treinados para a guerra. Houve 44.760 capazes de sair à batalha. Fizeram guerra aos agarenos, a Getur, a Nafis e a Nodab. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na batalha clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porque confiaram nele. Levaram o gado dos agarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas, porque muitos caíram feridos à espada, pois a batalha era de Deus. E eles habitaram no lugar deles até o exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon, e Senir e o monte Hermon, e eram numerosos. Estes foram chefes de suas famílias, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, chefes de suas famílias. Porém foram infiéis ao Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra que Deus tinha destruído diante deles. Por isso o Deus de Israel despertou o espírito de Pul, rei da Assíria, ou seja, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que levou cativos os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os fez morar em Alá, Abor e Ará, e nas proximidades do rio Gozã, onde permanecem
até o dia de hoje. Descendentes de Levi. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebrom e Uziel. Os filhos de Anrão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, e Finéias gerou Absua. Absua gerou Buqui, e Buqui gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías, e Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias, e Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadoque, e Zadoque gerou Aimaas. Aimaas gerou Azarias, e Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias. Este é o que serviu como sacerdote no templo que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, e Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadoque, e Zadoque gerou Salum. Salum gerou Ilquias, e Ilquias gerou Azarias. Azarias gerou Seraías, e Seraías gerou Jeozadaque. Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebrom e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas segundo as casas de seus pais. O filho de Gerson foi Libni, de quem foi filho Jaate, de quem foi filho Zima, de quem foi filho Joá, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Zerá, de quem foi filho Jeaterai. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Eucana foram Amazai e Aimote. O filho de Eucana foi Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeruão, de quem foi filho Eucana. Os filhos de Samuel foram Joel, o primogênito, e depois Abias. O filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uzá, de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Asaías. Cantores levitas. São estes os homens que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor depois que a arca foi colocada lá. Ministravam diante do tabernáculo da tenda do encontro com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exerciam o seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviam com os seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeruão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf estava à sua direita. Asaf era filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali,
filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, foram encarregados de todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Descendentes de Arão. Arão e os seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso. Todo o serviço relacionado com o Santo dos Santos e a expiação por Israel, segundo tudo o que Moisés, servo de Deus, havia ordenado. O filho de Arão foi Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Absua, de quem foi filho Buqui, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadoque, de quem foi filho Aimaas. Cidades dos levitas. São estes os lugares que eles habitavam, segundo os seus acampamentos, dentro das suas fronteiras, a saber: os filhos de Arão, das famílias dos coatitas, foram os primeiros a serem sorteados e receberam Hebrom, na terra de Judá e os seus arredores. Porém, o campo da cidade com suas aldeias foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio: Hebrom e Libna com os seus arredores, Jatir e Estemoa com os seus arredores, Ilém com os seus arredores, Debir com os seus arredores, Azã com os seus arredores e Bet-Semes com os seus arredores. Da tribo de Benjamim, Gebá com os seus arredores, Alemete com os seus arredores e Anatote com os seus arredores. Ao todo 13 cidades, segundo as suas famílias. Aos que restaram da família de Coate foram dadas por sorteio 10 cidades da meia tribo, metade de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar, da tribo de Aser, da tribo de Naphtali e da tribo de Manassés em Bazã, foram dadas por sorteio 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, foram dadas por sorteio 12 cidades. Assim os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades com os seus arredores. Deram-lhes por sorteio da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim estas cidades, que são mencionadas nominalmente. A algumas das famílias dos filhos de Coate foram dadas cidades dos seus territórios da parte da tribo de Efraim, pois lhes deram as cidades de refúgio, Siquém, com os seus arredores, na região montanhosa de Efraim, bem como Gézer, com os seus arredores, Joquemeão, com os seus arredores, Bet-Oron, com os seus arredores, Aijalon, com os seus arredores, e Gat-Rimon, com os seus arredores. E da meia tribo de Manassés, Aner, com os seus arredores, e Biliã, com os seus arredores, foram dadas às demais famílias dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson foram dadas da família da meia tribo de Manassés, em Bazã, Golã, com os seus arredores, e Astarote, com os seus arredores. E da tribo de Issacar, Quedes, com os seus arredores, Daberate, com os seus arredores, Ramote, com os seus arredores, e Anem, com os seus arredores. E da tribo de Aser, Masal, com os seus arredores, Abdom, com os seus arredores, Ucoque, com os seus arredores, e Reobe, com os seus arredores. E da tribo de Naphtali, na Galileia, Quedes, com os seus arredores, Amon, com os seus arredores, e Kiriataim, com os seus arredores. Os demais filhos de Merari receberam da tribo de Zebulon Remono, com os seus arredores, e Tabor, com os seus arredores. E do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, a leste do Jordão, receberam da tribo de Ruben Bezer, com os seus arredores no deserto, Jaza, com os seus arredores,
Quedemote com os seus arredores e Mefaate com os seus arredores. E da tribo de Gade em Gileade, Ramote com os seus arredores, Maanaim com os seus arredores, Esbom com os seus arredores e Jazer com os seus arredores.